E hoje eu quero conversar com você sobre suplementos para pacientes com câncer. Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é uma oportunidade que eu trago essas lives segundas, quartas e sextas, 7 e 7 da manhã, às vezes um pouquinho depois, às vezes um pouquinho antes, com o intuito de ajudar você nesse momento que está perdido em relação ao tratamento nutricional do câncer, para você que está muitas vezes desesperado em relação ao que vai fazer, como vai fazer. Eu lido com câncer há 29 anos, já tive câncer no pâncreas, no fígado e tenho uma experiência grande nesse assunto, tanto na parte emocional, na parte nutricional e a parte médica, como sempre, e humildemente eu deixo nas mãos dos médicos. Então, se você tem alguma dúvida, se você gostaria de saber qual seria o melhor caminho nutricional para você seguir, você está no lugar certo, você está comigo aqui. Eu sou nutricionista e trago sempre conteúdos de ouro, conteúdos de valor, para que você possa ter uma vida melhor, para que você possa ter uma saúde melhor. Bom dia, Madá, como é que você está? Tudo bem? Coloca para mim de onde você está assistindo a live, eu sempre fico curioso, porque a gente às vezes está no norte do país, no sul do país, no leste, até mesmo tem muita gente de Portugal que tem assistido meu conteúdo. Eu sempre fico muito contente, né? Curioso, na verdade, acho que essa é a melhor palavra, curioso para saber de onde cada uma das pessoas que segue meu conteúdo, de onde ela vem. São Paulo, morei muito tempo lá. Linda cidade, um pouco agitada, mas linda cidade. A Pri acho que vai colocar, que é minha querida esposa, o tema da live hoje, que é sobre suplementos. Se você... A Pri falou que comentou, eu não vi. Vou pedir a gentileza para ela pôr de novo. Eu vou subir. Não tem, Pri. A Pri está pedindo para eu subir, mas no meu não aparece. Olha que coisa incrível. Eu vou pedir a gentileza dela colocar de novo, mas realmente não aparece para mim. Não sei se vocês conseguem ver que ela escreveu suplementos, mas no meu realmente não aparece. Bom dia, Marcos. Como é que você está, meu caro? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. O Marcos aqui de Campinas, um amigo que tem aberto várias portas aqui para mim, para me comunicar com mais pessoas, em especial no programa do Marco Massarelli, né? Que todas as segunda-feiras, às 10 da manhã, eu faço um programa às 10 da manhã no YouTube do Marco Maciarelli, falando sobre alimentação saudável e trazendo especialistas. Aqui no meu perfil o foco é o câncer, mas lá eu tenho uma abordagem mais geral da alimentação saudável, que é a base do conhecimento do nutricionista, né? E falando sobre suplementos para pacientes com câncer, eu vou começar pelos erros que as pessoas cometem em relação aos suplementos com câncer. Um dos primeiros erros que a pessoa comete... André, bom dia, meu querido, como é que você está? Tudo bem? Um dos primeiros erros que a pessoa comete em relação a suplementos para pacientes oncológicos é ela não entendeu por que ela está tomando suplemento. Ela ouviu falar que é bom, disseram que é legal, para tal pessoa foi legal, e ela fala, então vou tomar também. Se aquele paciente está com câncer de pâncreas, eu vou tomar esse suplemento. Se aquele paciente tem câncer de mama, eu vou tomar aquele suplemento. E não funciona assim. Outro erro comum é você, com todo respeito aos profissionais da área farmacêutica, que eu admiro muito, eu tive durante a minha formação aula com farmacêuticos, que são profissionais incríveis, mas quando você vai à farmácia e pergunta para ele o que seria bom para o paciente oncológico, o farmacêutico ele fica muito limitado para fazer essa orientação para você. Por qual motivo? Seja o farmacêutico ou o atendente da farmácia. Porque, de maneira geral, as farmácias têm um portfólio de suplementos muito pequeno. É só aquilo que sai mais dentro da farmácia. Não existe uma linha dentro das farmácias, mesmo essas grandes drogarias, Droga Raia, Drogazil, suplementos oncológicos. É difícil você encontrar, tanto que os meus pacientes, quando vão comprar, eles perguntam, Alexander, posso ir na Drogaria Raia, Drogaria Brasil, São Paulo, de bairro? Sim, pode.
você vai lá dar uma olhadinha se tem este suplemento. Se não tiver, você compra pela internet. Então, eu sempre deixo livre para a pessoa buscar. Às vezes ele tem uma relação boa com o farmacêutico faz um pedido, sai mais barato para ele, porque ele tem uma relação de confiança com o farmacêutico, maravilha. Mas existem suplementos oncológicos que são normalmente mais caros, e esses suplementos não estão de fácil acesso na farmácia. Alguns suplementos utilizados por pacientes oncológicos você consegue encontrar na farmácia. Alguns, são poucos, mas a maioria você acaba não encontrando. Até outro dia eu tinha feito a sugestão de um suplemento para um paciente. Ele foi até a farmácia dele de confiança, não encontrou meu suplemento e o farmacêutico ou a pessoa responsável, sem desmerecê-lo, indicou um conjunto de 12 vitaminas e minerais, isso e aquilo. Então, eu falei, isso daí ele fez para vender, ele não tem objetivo, esse suplemento não traz benefício algum para você. E muitas vezes a gente acha que se tem bastante vitamina e mineral, ele é bom para você. Não necessariamente, às vezes pode ser até ruim. Existem alguns suplementos oncológicos, alguns complexos de vitaminas e minerais que podem piorar a ação da quimio e da rádio. Por isso, a importância do nutricionista para que ele possa fazer uma indicação específica, uma indicação precisa para aquele momento que você está vivendo. Os médicos também, que são da área oncológica, de forma alguma sem querer desmerecê-los, eles muitas vezes conhecem aquilo que o representante de laboratório apresentou para ele, né? Porque existem várias empresas, Nestlé, Danone, Fresenius, várias, que têm seus representantes que vão até esse médico oncologista e falam da linha deles. E aí o médico, ele ouviu, lembrou que existe um suplemento tal que pode ajudar, dar aquele empurrãozinho, só que existem lançamentos todos os anos de novos suplementos e ele muitas vezes está desatualizado, ele não conhece realmente a composição daquele produto, vira e mexe, eu passo por essa situação. O paciente fala, mas que o doutor comentou outro suplemento. Não, entendi, mas esse aqui é mais barato, esse aqui é mais específico para a sua realidade, mas como sempre eu falo, né, você tem autonomia, você tem a liberdade de decidir o que você acha que é melhor. Aí eu passei, não, eu vou pegar esse, Alexandre, isso aqui mesmo e tal. Então, esse ponto acho que vale a pena a gente destacar, vale a pena cada vez mais deixar os seus olhos abertos. Essas lives têm a intenção de abrir os olhos dos pacientes com câncer, chamar a atenção deles para um nível mais profundo em relação ao conhecimento de nutrição, que são os conteúdos de ouro que eu tenho trazido para vocês gratuitamente. São 106 lives que eu já cheguei, hoje é o número 106, e você consegue dar um passo maior. Outro ponto de suplementação é entender o que é o suplemento. Às vezes a pessoa fala suplemento, mas não sabe o que é o suplemento. Na nutrição, suplemento é tudo aquilo que vai oferecer mais do que a sua nutrição atual está oferecendo. Então existe a alimentação, que no meu olhar e na minha visão vai compreender 95% do tratamento do paciente com câncer. Pode chegar a 100% se a gente começar esse tratamento antes da quimio, da rádio, da cirurgia. Então esse paciente vai praticamente manter 100% do que eu indico que tem na feira e do que tem no açougue, pensando que esse açougue também vende peixe, tá bom? No açougue, na feira, na peixaria, vamos colocar assim, que acho que fica mais didático, açougue, peixaria e feira, isso representa 95% do que o paciente com câncer vai precisar e indiretamente os outros 5% podem ser supridos pelo suplemento. De forma geral, quando o paciente está muito desnutrido, ele perde bastante peso, a gente vai precisar de suplementação. Aí, felizmente, existem recursos nutricionais para isso, mas olha que interessante. Quando você tem um paciente ingerindo 60% ou menos do que ele precisa por dia, sem dúvida, chegou um momento que nem o suplemento vai fazer mais efeito. Aí seria necessário a dieta interal. E se a dieta interal não estiver suprindo 60% do que esse paciente precisa de energia por dia,
Aí entra a nutrição parenteral, que é aquela por veia, seja ela por veia, seja ela pela artéria, né? Aí existem acessos periféricos, acessos centrais, que não é o foco dessa live, mas que os profissionais no hospital vão fazer esse acompanhamento, esse procedimento com você. Aproveitar para hidratar. A Pri perguntou se chegou o comentário do suplemento oncológico. Deixa eu pegar aqui, ó. A Pri sempre gentilmente vai me ajudando, mas incrível que pareça, ela falou para mim, claro que ela escreveu, mas não aparece para mim. Mas hoje é sobre suplementos oncológicos, incrível, né? O Instagram, às vezes, ele tem esses malabarismos, essas situações que fazem a gente ver diferente. E se você estiver assistindo ao vivo agora ou assistindo gravado, eu tenho 2 convites. Gratuitos, tá? 2 convites gratuitos. Um eu vou fazer agora, outro eu vou fazer no final da live. O primeiro convite gratuito é que quem gosta dessa área de câncer, quem vive essa área do câncer, eu consegui trazer para o meu perfil, para o meu canal, uma das maiores autoridades em cirurgia de câncer. A gente chama de cirurgia oncológica. Ele é referência no Brasil e os trabalhos dele chamam a atenção do mundo, porque a gente tem essa síndrome no Brasil, infelizmente, de vira-lata, achando que no Brasil só existem coisas ruins, coisas atrapalhadas, talvez existam mesmo, mas isso dentro do universo que eu não colocaria na nutrição e na cirurgia, eu colocaria mais para a área política, mas não é meu foco. E eu vou trazer hoje à noite, às 20 horas, no meu espaço Saindo da Caixinha, uma live espetacular com um dos maiores nomes da cirurgia oncológica do Brasil e, quiçá, do mundo. A equipe dele é uma das que mais opera câncer de fígado e câncer de próstata. Eu tive o privilégio de ser operado por ele em 2006. Ele tirou 80% do fígado. E o fígado ele tem esse poder de regenerar, um dos poucos tecidos que tem essa habilidade, né? Talvez o único que tem essa habilidade de regenerar. E o nome dele é Dr. Marcel Altran. Quem procurar na internet facilmente acha ele no Instagram, que eu vou marcar ele daqui a pouco. Acha ele no site, que por sinal ele mesmo disse na época que fez o site dele. E ele tem um trabalho intenso nessa área, tanto publicando artigos científicos quanto operando pacientes com câncer. Poucas pessoas no mundo têm a habilidade que ele tem nas mãos. Poucas pessoas no mundo. Talvez seja genético, talvez não seja, a gente não sabe, mas o pai dele é um gigantesco cirurgião de câncer de fígado e de próstata. O pai dele faz trabalhos incríveis também nessa área, e o filho seguiu o caminho. Ele tem 2 crianças, vou até perguntar para ele hoje à noite se vão seguir o caminho dele, se vão seguir a área que ele escolheu para a vida. A esposa é médica, trabalha na parte de ginecologia, né? Talvez os filhos tenham essa influência também de seguir esse caminho. Então hoje à noite vai ter essa oportunidade de conversar. Eu chamo ele de professor, né, por conta do carinho que eu tenho com ele e por conta do gigantesco aprendizado que eu tenho toda vez que eu converso. E chamo ele de você, porque ele é uma pessoa descontraída, apesar de sério, ele é descontraído, ele é brincalhão, então eu chamo ele de você. Sempre também é jovem, né, vocês vão ver, mas ele traz um conteúdo extremamente rico e vai agregar muito para vocês que estão passando por esse momento de dúvida se vão fazer cirurgia de pâncreas ou se vão fazer cirurgia do fígado. Então, se eu fosse buscar uma segunda opinião, eu buscaria de um profissional do quilate, da envergadura do professor Marcel Altran. Tá bom? Então, hoje à noite já deixa anotado, eu vou deixar depois o sininho, assim que eu fizer a capa da live dele, para que vocês possam participar, para que vocês possam assistir. Vocês vão adorar
a desenvoltura dele, o empenho dele. Isso vai agregar muito para vocês que estão com dúvida qual que seria o melhor caminho do tratamento agora, nesse momento, tá bom? Então, fortalecendo aqui a nossa linha, nosso caminho de suplemento oncológico, eu trouxe um pouquinho dos problemas que a pessoa enfrenta na hora da escolha, dos suplementos que são empurrados para você, sem que, na verdade, aquele suplemento não é necessário, substâncias que podem ser colocadas e podem interferir nesse tratamento quimio-radioterápico, e eu sempre falo, é importante que tenha a mão do nutricionista para fazer essa orientação, e existem diversos problemas que podem ser interessantes o uso de suplemento. O primeiro deles é que se eu tenho, como eu falei para vocês, 95% da atenção nutricional vir da feira, do açougue e da peixaria, se por algum motivo, alguma situação oncológica, esse paciente não consegue ingerir esses alimentos, em especial eu vou colocar pacientes que estão desnutridos, eu posso pensar de uma maneira mais intensa essa suplementação para esse paciente. E esses suplementos, eu não estou falando de cápsulas de vitaminas e minerais, eu estou falando de suplementos líquidos ou em pó, no qual esse paciente vai ingerir para que ele possa atender às suas necessidades. Lembrando que cânceres do sistema digestório, ou seja, eu vou falar do estômago, vou falar da vesícula biliar, vou falar do fígado, vou falar do pâncreas, vou falar do intestino, ou de cabeça e pescoço, vou falar do esôfago, vou falar de câncer de língua, câncer de faringe, câncer de laringe. Esses cânceres, eles desnutrem muito, a pessoa perde muito peso, né? Colocaria também o câncer de pulmão como um câncer que desnutre bastante esse paciente. Muitas vezes a alimentação não consegue dar o suporte necessário para que você mantenha o peso adequado. Qual o problema de eu não ter o peso adequado? Eu estava com 120 quilos, eu estava com 100 quilos, foi bom que eu perdi gordura. Não, até acredito, com certeza você perdeu gordura, mas você perdeu algo que não poderia, que é massa muscular. A pessoa vai até perceber que ela está mais fraca, ela está com dificuldade de se mover. Isso é o lado ruim da desnutrição, porque a pessoa não, no câncer e no HIV, a pessoa não perde só gordura. Seria até interessante se ela perdesse só gordura, mas ela perde massa muscular. E perder massa muscular é perder vida. Então, a suplementação vai ajudar a oferecer essa energia, exatamente pelo menos para manter a massa muscular ou quem sabe ganhar um pouquinho. Então, esses suplementos, normalmente eles vão ter mais caloria e mais proteína. Nem todo suplemento ele é rico em proteína, então isso é um ponto preocupante, que chama a atenção nossa. A gente fala de suplementos hipercalóricos, né? De uma forma didática eu poderia falar para vocês que ele tem 1,5 quilocaloria por ml, isso seria hipercalórico, ou que ele fosse também hiperproteico, ou seja, ele tem mais proteína, então no suplemento vai estar escrito que ele tem 20% de proteína em relação à composição total, então isso seria um olhar, uma visão nova para você em relação ao que seria hiperproteico, e aí o nutricionista ele vai fazer uma combinação especial tanto de suplementos hipercalóricos e hiperproteicos, e qual decidir se o suplemento A ou B é melhor. O nutricionista tem essa visão porque ele olha a composição dos dois suplementos. Às vezes um está escrito que é 20% de proteína, outro também está escrito que é 20% de proteína, mais a proteína que está sendo adicionada naquele suplemento, ela tem uma composição de mais fácil digestão para você. Então o nutricionista conhece se essa proteína é da ervilha, se essa proteína é do milho, se essa proteína é do leite, e ele consegue enxergar a quantidade de nitrogênio que vai ser oferecida para você. Nitrogênio é um átomo que está presente dentro da proteína, e dependendo da quantidade de nitrogênio, essa proteína vai ser melhor absorvida ou pior absorvida para você. Então é um assunto mais específico ainda, mais intenso ainda, para que você, como paciente ou como familiar, saiba que quando o nutricionista faz esse cálculo,
ele tem essa visão global. E talvez você nunca tenha ouvido falar que no suplemento é importante saber a quantidade de nitrogênio. Eu acredito que você, mesmo que estiver cursando nutrição, talvez agora que você vai começar a ver esse assunto, começar a se inteirar nesse assunto. Então, você percebe como é que é amplo a questão da suplementação, não é só A, B ou C, ou o paciente que está com câncer de vesícula, câncer de próstata, câncer de mama, tomou e está tudo bem. Existem vários fatores que são necessários para que você preste atenção, para que você realmente consiga obter resultados. Qual que é uma falha comum também de pessoas que compram suplementos porque falaram que tem que comprar suplemento? Acontece muito isso com a glutamina, que é um aminoácido que também ajuda na melhora da imunidade, ajuda na melhora da mucosite, mas a pessoa usa isso de forma desequilibrada. A glutamina é um aminoácido que pode ser utilizado em indicações específicas, mas o efeito máximo dela vai ter quando você tem a adequada alimentação dos alimentos de açougue e de peixaria. Se você não tem a ingestão adequada desses alimentos, a glutamina passa a fazer parte da oferta de proteína do seu corpo e o seu corpo não consegue sintetizar na potência máxima a massa muscular e os músculos do seu corpo. Então, às vezes a pessoa faz uso muito contínuo de glutamina e não consegue, ela tem mais dificuldade de formar massa muscular. Tem vários trabalhos já mostrando isso. Ou ela ingere a glutamina e não consegue ingerir a quantidade adequada de proteína. Aí não consegue fazer o efeito contra a mucosite, contra a afta, para a melhora da imunidade e assim por diante. Então, não é uma regra tão simples, é só tomar que resolveu. Não é igual o parafuso, que está faltando um parafuso ali na máquina, você apertou e a máquina volta a funcionar. A biologia é muito mais complexa do que a matemática. Na matemática, 1 mais 1 são 2. Na biologia, 1 mais 1 pode ser 20, pode ser 0, pode ser nada, pode ser banana, pode ser uma coisa que não tem nada a ver, porque para cada corpo, para cada situação, para cada ciclo de quimioterapia, vão ocorrer alterações. Está falhando a minha voz aqui. Vão ocorrer alterações que só o profissional que acompanha você nesse momento tem conhecimento. Né? Até falando desse conhecimento e pedindo desculpa para vocês, nesses 2 últimos dias, talvez vocês tenham percebido que eu postei menos conteúdo. Por qual motivo? Tem 2 motivos importantes. Um dos motivos é que mais pacientes têm me chamado, né, para que eu faça o acompanhamento particular deles, exatamente porque a imunidade está baixa, ou porque estão com baixo peso, ou porque me encontraram o meu trabalho, tiveram metástase e precisam do suporte nutricional, ou porque acabaram de fazer uma cirurgia e precisam seguir uma alimentação adequada porque não sabem o que comer. Então, eu acabei pedindo licença para vocês, me ausentando um pouquinho das redes sociais para dar esse suporte para essas pessoas, e porque ontem foi aniversário da minha querida filha e eu e minha esposa também nos preparamos para cuidar dela e fazer uma festa especial. Então, olha como é que é intenso, né, essa questão do cuidado das pessoas, seja de um familiar seu, seja de um paciente que precisa de uma orientação específica, imediata, e não dá mais para que as pessoas fiquem seguindo orientações de profissionais sem experiência. Isso é arriscado para a sua vida, isso é perigoso para a sua vida. E às vezes a pessoa fala, mas eu estou fazendo tratamento de câncer e eu estou acima do peso. Não vou nem falar obeso, estou com excesso de peso, eu não preciso de suplemento. Também precisa, porque se a pessoa está obesa é porque ela não come equilibradamente. Se a pessoa está desnutrida é porque não está comendo equilibradamente. Porque se estivesse, mesmo com a presença do câncer, seria possível manter aquele peso. Poderia perder um pouquinho, né, mas não entrar em desnutrição. Poderia ganhar um pouquinho, mas não ia chegar no excesso de peso. É exatamente esse momento que a pessoa precisa de uma suplementação específica, não qualquer. Porque nesse caso dele com excesso de peso, existem alguns nutrientes
que estão sendo oferecidos em maior quantidade via alimentação, e o suplemento pode ajudar a equilibrar aquilo que ele não está conseguindo comer pela boca, que ele não consegue se alimentar por diferentes motivos, por diversos motivos. Então, na hora que você se vê acima do peso, não ponha na sua cabeça, não preciso de suplemento. Talvez você é o que mais precise nesse momento, de uma suplementação que possa equilibrar a situação que você está vivendo e fazer com que esse processo inflamatório que é a obesidade, processo inflamatório que é o diabetes, processo inflamatório que é o câncer, ele possa ser minimizado ou até mesmo reduzido, né? Então a gente precisa ter esse olhar diferente, né, tanto para a desnutrição quanto excesso de peso, mas um olhar firme de que essa pessoa não tem equilíbrio na alimentação. E por ela não ter equilíbrio, talvez o suplemento fosse um pontapé para que ele voltasse a ter essa ingestão adequada dos alimentos que são necessários para ele. Existem situações onde pacientes também vão precisar de enzimas digestivas, e essas enzimas vão ser importantes para que ele possa fazer a digestão de proteínas, de gorduras, de carboidratos, seja no café da manhã, almoço ou jantar. E isso indiretamente eles seriam, eu colocaria como, não como suplemento, que não vai fornecer, na definição de suplementação é sempre oferta de nutrientes, mas ele vai precisar desse complemento que muitas vezes o médico faz essa orientação, principalmente quando o paciente opera vesícula e quando ele opera pâncreas, que são a vesícula, ela ajuda a segurar o suco biliar, que faz a digestão, mas quem produz é o fígado, e o pâncreas também faz a digestão dos três nutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura. Então existem enzimas digestivas que fazem esse papel, que fazem essa proteção para esse paciente. Ou seja, eu trouxe aqui para vocês, durante essa apresentação de suplementação, tanto os prejuízos que a pessoa tem quando está com baixo peso ou quando está com excesso de peso, o que seria um suplemento hiperproteico, o que seria um suplemento hipercalórico, quais são as vantagens que esse paciente vai precisar, em que situação que o suplemento vai acabar não fazendo efeito para você, porque a sua ingestão alimentar está muito pequena, ou a dieta integral, aquela que eu chamo de canudinho, já não está atendendo às suas necessidades. Aí seria outra parte da história, que por sinal até já fiz lives sobre esse assunto de dieta integral, você consegue encontrar nas minhas lives, se você correr os olhos aí pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube, você consegue ver esse conteúdo, ver esse material, mas e tomando sempre aquele cuidado de conversar com alguém que tem experiência no assunto, e não, sem desmerecer os profissionais da farmácia, chegar numa farmácia e perguntar o que seria bom para essa situação que você está vivendo. Ele gentilmente vai querer ajudar, vai querer colaborar, porque ele é um profissional da saúde, mas ele não conhece a sua história, não conhece a sua realidade. E as farmácias são muito limitadas em suplementos oncológicos, suplementos que possam trazer esse benefício para você nesse momento, tá bom? Então, aproveitando para fazer o meu segundo convite, né, que eu havia prometido, convite gratuito, viu? O primeiro já foi feito no começo da live, o segundo convite é que agora, no dia 27 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento que se chama Superando o Câncer com Boa Alimentação, no qual eu vou trazer um conteúdo melhor do que eu trago aqui no meu perfil. E olha que aqui já é um conteúdo de ouro, é um conteúdo onde muitas pessoas pagam para ter o que eu ofereço gratuito. Você pode procurar cursos aí pela internet online, vocês vão encontrar pessoas oferecendo curso pago com a qualidade do que eu tenho oferecido gratuitamente para vocês. E esse evento que eu vou fazer, ele é melhor do que eu ofereço gratuitamente para vocês. Ele é gratuito, 100% online, 100% gratuito, e ele vai acontecer no dia 27 de maio às 20 horas. A inscrição é gratuita,
só que ela é limitada. Então, eu já fiz outros 2 eventos no começo do ano. Os 2 outros eventos, o número de acesso era ilimitado, dessa vez não é mais ilimitado. E o número de vagas também é reservada, é um número específico de vagas que eu vou oferecer. Os outros eventos, as vagas eram ilimitadas. Ele vai ser fora do meu Instagram, então, como as pessoas têm normalmente acesso pelo meu Instagram, não vão conseguir assistir a aula pelo Instagram. Ele é num grupo fechado, para quem tiver inscrito e com vagas limitadas, mas é gratuito. Então, você pode agora acessar o link da bio. Lá vai estar escrito evento para o dia 27 de maio. Você deixa seu e-mail e eu vou informar você dos detalhes do evento, como é que vai ser esse evento e principalmente como é que você vai ter acesso a ele. Sem essa comunicação por e-mail, você não vai conseguir ter acesso e você não vai conseguir participar desse evento que eu vou fazer, tá bom? Então, aproveito aqui para me despedir do YouTube, dos amigos do YouTube. Aproveito também para me despedir aqui do Instagram. Vamos lá, fechando. Sempre eu faço pelas 3 redes sociais. E aproveito para me despedir de vocês aqui do Instagram.